a questão de ter um senso crítico. Na verdade, a partir de agora, com os avanços da IA, vai ser uma questão de sobrevivência. Por quê? Até a própria palavra crítica, que vem do grego, critique, ela significa separar, né? Julgar, ter o juízo, ter discernimento. A palavra discernimento também, discernir, também tem a ver com separar o certo do errado. E aí você esbarra também na ética, o ethos, né? Ética e moral também é a mesma coisa, só depende da palavra da origem, né? Uma é latina, outra é grega. Então, crítica tem a ver com discernimento, tem a ver com ética, tem a ver com comportamento moral. Então, isso tem a ver com o ser humano. Ser humano no sentido de humanidade e discernimento do certo e do errado. Então, você vê que com o advento da IA, da inteligência artificial, cada dia mais presente no nosso dia a dia, me preocupa a questão da cognição do ser humano, falta de leitura, imaginação, do pensamento. Principalmente quem é criado agora, nasce nessa geração já incluído nesse tipo de tecnologia. Então você vê o seguinte, que a questão da crítica tem a ver com a hermenêutica, da interpretação do mundo, dos livros, dos textos ao seu redor. A IA ela não pensa, ela é apenas um compilado de informações. Você vai buscar um argumento, ele vai buscar na internet. Ela vai acessar tudo que existe na internet em fração de segundos, muito mais rápido do que se eu fosse pesquisar por si só. Então a IA é uma ferramenta. Mas se você colocar uma ferramenta na mão de uma pessoa, de um ser que não tem capacidade intelectual, de nada vai adiantar. E outra problemática é você confiar piamente naquelas informações. Já é sabido que você pode jogar no Google aí questões jurídicas ou problemas nos meios jurídicos pelo uso de IA. Há vários processos envolvidos. Advogados já pagaram multas por embasar seus argumentos em informações obtidas pela IA, informações falsas, porque a IA vai buscar tudo que existe na internet. Nem tudo que está na internet é verdade. Deveria ser óbvio isso, mas ainda mais agora com a criação de vídeos de deepface, né? Ele copia a voz da pessoa, cria imagens. Você tem imagens, filmes curtos de coisas incríveis, que são bastante realistas, mas não é real. Eu posso fazer uma montagem com o presidente, com o ex-presidente, e uma coisa bem verossímil, né? Mas não é a realidade. Daí você até pode fazer um paralelo com o mito da caverna. Se você nunca leu a Alegoria da Caverna, já deveria ter lido. Nós estamos vivendo precisamente isso. Nem tudo que parece real é a realidade. Está todo mundo na sua caverna. Então a questão da hermenêutica da interpretação, se a pessoa não for um leitor assíduo, não for alfabetizado de fato, você vê que a questão da alfabetização, a maioria das pessoas são alfabetizadas, mas são apenas alfabetizadas, elas sabem decodificar textos. Agora, compreender, interpretar, não tem nem a questão da diferença de compreensão e interpretação. Você vai ver que você vai fazer uma prova de português, vai cair compreensão e interpretação. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas são dois assuntos. Só aí você já vê que o básico não é atingido. A compreensão é aprender, é você saber o que está escrito ali no texto, né? Codificar, entender. A interpretação já vai além do texto, é que você infere. Então você vê que o ser humano que não lê, a sua hermenêutica já vai ser rasa. A hermenêutica a priori é exegética, como eu fiz agora, da palavra crítica. Primeiramente você vai fazer uma análise gramatical da etimologia, da origem da palavra, do texto, do filme, qualquer tipo de mensagem que você receber. Então primeiro é a exegética, tem a teleológica, que tem a ver com a situação toda. Isso também vale para o meio jurídico das leis. Inclusive eu até tenho conhecimento de pessoas formadas em direito, advogados, que se gabam de não gostar de ler. Não é nem que o cara não gosta de ler. Ele ainda se gaba disso. Ele se formou de forma EAD, ele assistiu vários vídeos. Nada isso impede dele ser um bom advogado, ele exerce sua função, sabe sobre leis, mas enfim, aquele conhecimento bancário, né? Que é muito criticado, mas de nada é feito sobre isso. Você vai estar na problemática da educação, enfim, do Brasil que já foi discutido e ninguém sai do mesmo lugar. Voltamos à nossa tese da leitura e da crítica.
Então, a questão da hermenêutica, da interpretação, a exegética, a teleológica, a histórica, quando foi criada aquela lei, para quê, a finalidade. Então, o indivíduo que não tem um arcabouço linguístico, uma bagagem literária, fica pensando como seria a interpretação dele, como ele iria usufruir desses meios, como ele iria executar essas leis. É interessante pensar que esse tipo de pessoa, de indivíduo, de advogado que não gosta de ler, é quem vai te defender ou quem vai te acusar. Então, para ele está tudo bem. O que importa é ganhar dinheiro. Isso vai em vários ramos. Professores, filósofos, críticos de arte, diretores. Então, o que importa é ganhar dinheiro. Então, você vai ver que está tudo sendo mercantilizado. A questão da ética, que tem a ver com discernimento, que tem a ver com crítica, vai sendo deixada de lado. Isso é preocupante, no mínimo, se você se considera um indivíduo que zela pela ética, né? Pela moral. Então você vai ver que tem esses questionamentos. A própria palavra hermenêutica vem de Hermes, que seria o mensageiro dos deuses. Então ele vai trazer uma mensagem para você decodificar. Então também tem a questão situacional, comunicativa. A própria comunicação já tem suas entraves, né? Suas barreiras. Na questão do emissor-receptor. Mesmo falando algo para o meu interlocutor, na mesma língua, na mesma linguagem, ele pode entender algo diferente, porque a própria comunicação já é enviesada. Engraçado também que a palavra crítica tem a ver com viés, né? Se você for buscar a origem da palavra viés, a origem, se não me engano, é francesa, tem a ver com eixo, inclinação. O próprio planeta Terra ele já é enviesado, né? Temos uma inclinação da Terra, do eixo rotacional. Então tem a ver com viés, inclinação. Se você é uma pessoa que tem o hábito de ler, tem um conhecimento básico, você vai ver que tudo é enviesado, tudo tem um partido, tudo tem uma influência. Então você assiste um filme, uma obra de arte, um livro, aquilo ali foi escrito por um indivíduo, ele tem suas influências, ele vai fazer uma intertextualidade de tudo aquilo que ele leu na vida dele, com a sua visão de mundo. Então tudo é enviesado. A partir do momento que você entende isso, você vai parar com essa questão de não vou ler isso porque isso é de direita, ou não vou ler isso porque isso é de esquerda. Essa questão partidária que nós vivemos agora. Tudo é levado para esse âmbito. Então os debates, os questionamentos, tudo vai ser levado para essa questão bipartidária. E como se não existissem políticos ou escritores ou artistas de má fé dos dois lados, né? Como se não existisse, né? Como se não existisse corrupção do lado esquerdo, do lado direito, do lado jurídico, das autoridades. Então tudo isso vai influenciar se o ser humano não tiver um senso crítico. Então o que é esse tal senso crítico que pode ajudar você a deslanchar isso, a abrir sua mente? Então a leitura de romances, por exemplo, narrativos, Madame Bovary, O Sofrimento do Jovem Werther, qualquer romance romântico em Machado de Assis, Dom Casmurro. Num romance ele vai ser apresentado os costumes da sociedade, do ser humano em geral, e também do ser humano naquela época em que foi escrito. Então você vai aprender hábitos, costumes daquela época que foi escrito, onde foi inspirada aquela obra, vai ter influências do escritor, suas influências políticas, artísticas, poéticas, literárias. Então você vai agregando esses valores a si, para você ter bagagem e ter ferramentas para poder ter um senso crítico e julgar o mundo ao seu redor. Obras de ficção científica seriam obras realmente ficcionais, né, de mentira mesmo, né? Geralmente falam sobre tecnologia. Você tem as obras do Isaac Asimov, que falam muito sobre robô, já fala sobre IA, e são romances, são livros de 1950. Tem um conto também do escritor chamado Harlan Ellison, se não me engano. Ele tem um conto bizarro chamado Preciso Gritar, mas Não Tenho Boca. É um conto em que alguns jovens vivem no mundo pós-apocalíptico, onde a IA dominou tudo, e ela acabou com a humanidade, só restaram 4 ou 5 indivíduos, eu não me lembro agora de cabeça. São 4 homens e uma mulher. E eles são torturados pela IA. A IA não mata eles, não destrói a vida deles. Ela faz questão de mantê-los vivos até a última instância. Eles sofrem privação de sono, privação de alimentação, privação de espaço, eles têm alucinações. A IA ela manipula o ambiente, eles ficam dando círculos
eles têm pesadelos, eles foram até modificados fisicamente, eles são torturados pela IA. Seria mais ou menos um Jogos Mortais, onde o narrador, o principal, o ditador ali, o que faz a tortura, seria a IA, o computador, a mente tecnológica. E quem sofre é o ser humano. Então você vê que já está ali, né? Essa questão do embate ético, da consciência da máquina, o que ela faria se ela tivesse a chegar a ter essa consciência. Que até o momento, creio que seja impossível, não é? Por mais que possa parecer que a máquina pense, que ela tenha consciência, ela não tem. Ela é um compilado de informações, até o presente momento. A questão da mente vai muito além disso, né? O cérebro humano. É um mistério até para nós mesmos. Né? A neurologia ainda não desvendou totalmente os estudos sobre o cérebro e quem dera a mente humana. A mente humana é uma parte abstrata do cérebro, então ainda não chegamos a esse ponto. Mas são questionamentos interessantes. E esse escritor também ele foi até um dos roteiristas do Star Trek, né? Do Jornada nas Estrelas, que é um seriado antigo. E principalmente os mais jovens nem devem ter noção disso, não, nunca assistiram. Filmes também como Matrix já são mais conhecidos. Clube da Luta, Ghost in the Shell, vamos falar sobre essa questão do mito da caverna. Então, quanto mais você ler, mais você se debruçar sobre essas obras de ficções ou filosóficas, você vai conseguir ter essa amplitude mental, né? E que questão de esse poder de reflexão e ter o aclamado senso crítico, que volta a falar, é algo sobre sobrevivência. A partir do momento que o ser humano não tem senso crítico, ele vai aceitando tudo a informação que vai chegando a ele, através, principalmente agora pelas inteligências artificiais da moda, que até o presente momento são acho que as conhecidas como o ChatGPT, DeepSeek, enfim, não vou citar o nome para não causar nenhum problema jurídico. Isso vai evoluir, nós teremos outras daqui a alguns anos, mais elaboradas, mais avançadas, vão gerar imagens, quem sabe até imagens holográficas ou 3D, quem sabe vai chegar no momento de vai ser coisas sensoriais, né, sinestésicas, você vai tocar na imagem, quem sabe, vai ter olfato, cheiro, a tecnologia vai avançar e você vê que a mente humana, o intelecto não está acompanhando. A máquina já pensa muito mais rápido do que nós, ela pensa, né, na verdade são informações, ela age, gere muito mais rápido do que um raciocínio humano, mas o ser humano ainda tem a sua alma, o senso crítico. Então é necessário ter o juízo de valor. É necessário você ter essa consciência de que tudo ao seu redor é enviesado. A própria IA, você tem que pensar que ela foi criada por uma empresa. Essa empresa é formada por pensadores, por homens de TI, cientistas, e cada um deles ali tem um enviesamento, um pensamento. Não sei se é progressista, se é conservador, tecnocrata, enfim. É interessante também você lembrar que, quando se fala em tecnologia, você vai falar muito sobre filosofia, essas questões éticas. Você vê agora que você tem uma avalanche de livros de autoajuda, de coach, né? Coach moderno nada mais é do que o sofista da Grécia Antiga. Se você ler sobre a Grécia Antiga, você vai ver que houve um embate enorme sobre os filósofos como Platão e Aristóteles, que eram contra os filósofos sofistas. Os sofistas estavam, como por exemplo Protágoras, ele estava mais interessado na questão da eloquência, de não se preocupar com a ética, era uma questão de relativismo. Eles eram mais relativistas, então não tinha essa questão de certo ou errado. Ele ia falar o que você quer ouvir, falar o que você quer ouvir. Tem muito a ver com o algoritmo, então você vê que tudo já foi falado, tudo já foi debatido, basta você pesquisar e ir adiante. Fazendo essa ligação, esse link, essa intertextualidade com a filosofia da Grécia, você vê que os sofistas são isso, são os coaches que não estão interessados em questões morais ou ética. Você vê aí patrocínios de bets da vida, ele não está preocupado com aquilo ali vai causar vício, destruição de família. O que interessa é a eloquência, falar de forma persuasiva, te convencer, te vender o curso, o produto, o conteúdo, e você que vai arcar com as consequências. Ele vai te isentar disso. Veja aí a questão moral. Ele é relativista. Seria o sofista da Grécia Antiga.
Já os filósofos estariam preocupados mais com a questão da justiça. O que é justiça? Para que serve? Quem vai fazer justiça? Você teria também a República de Platão, onde ele cria uma sociedade teoricamente perfeita, onde os filósofos estão no poder, e ele faz toda uma classificação de como seria os trabalhadores, uma escala, né? Uma questão comportamental, onde cada um iria se encaixar, cada um iria fazer aquilo que teria vocação, seria melhor no que faz. E da República de Platão, você tem várias obras que vão concordar ou discordar. Seria, a grosso modo, uma espécie de direita e esquerda, né? Do pensamento total. Mas para você chegar a esses pensamentos ou julgar o que te faz, o que seria benéfico ou maléfico para você, você teria que ler. Então você tem a República de Platão, você vai ter a Utopia de Thomas More, você depois vai ter o Admirável Mundo Novo, da Aldous Huxley, que é uma crítica à República de Platão. Você vai ter obras que são a favor. Você vai ter os primeiros socialistas utópicos, como Saint-Simon. Você vai ter o Iluminismo. Outro livro também que é interessante você ler, deveria ler sobre ensaios, os ensaios de vários filósofos. Tem o Etienne de La Boétie, que ele fala sobre a questão do poder de uma minoria sobre a maioria. É muito interessante. Tem ensaios do Montesquieu. Montesquieu foi um dos divisores da separação dos estados. Ele foi o primeiro a propor, né, os três poderes. Você tem os ensaios tem de Rousseau, tem de Leopardi, que é um pessimista, de Schopenhauer. Então, você vê que cada vez que você vai lendo, você vai se debruçando sobre essas obras, que são clássicos, que deveriam ser bem conhecidas ou mais conhecidas do que já são, elas vão ficando meio que de lado. O ser humano vai dando uma preferência atualmente pelos vídeos, principalmente vídeos curtos, reels, né, virais, não vão se aprofundando nessas questões, nesses embates éticos que vão contribuir pelo seu senso crítico. Então chegamos nessa situação crítica em que o intelecto humano está cada vez mais dependente da tecnologia. Você repara que antigamente você saberia vários números de amigos de cabeça da sua mãe, do trabalho do seu pai, saberia de cor. Hoje em dia você já não sabe nem muito mal o seu próprio número de celular, está tudo no abstrato, né, no HD externo. Então a cada dia que passa o seu HD vai ficando externo, de fato. Então isso vai implicar na sua memória, no seu poder imaginativo, na sua linguagem, poder de comunicação, no seu vocabulário, na rapidez do seu pensamento, na comunicação. Então nós vemos na era da globalização, da comunicação, tudo vai se estreitando, né? A questão da imagem, fala, voz, conteúdo, comunicação, mensagem, emissor e receptor. Tem todas essas questões unificadas, mas o senso crítico vai ficando meio que de lado. Isso é preocupante. Que você possa despertar, acordar dessa matrix e tomar um partido sobre isso, tomar uma atitude e domar as rédeas da sua vida e do seu discernimento.